Filosofia. Sou o professor Diego Campos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o pensamento de Aristóteles. Bora lá conhecer um pouquinho o pensamento do filósofo? Vem comigo. Bom, pessoal, como vocês sabem, o Aristóteles ele é um dos principais discípulos de Platão. E se a gente parar para pensar, Platão é o principal discípulo de Sócrates. Então existe mais ou menos aí uma linha, né, de pensamento, né, que inicia-se com Sócrates, né, é passada por Platão, chegando até Aristóteles, beleza? Bom, o Aristóteles ele não nasce na Grécia, ele nasce na Macedônia. Ele é filho de um importante personagem na Macedônia, Nicômaco, que é médico do rei da Macedônia, né? Que é pai de Alexandre o Grande, tá? Bom, o Aristóteles ele possui, até pela condição do próprio pai, uma boa formação educacional. Ele sempre teve ligado até os 18 anos, né, ao melhor que se podia ter de educação para um jovem da Macedônia. Tá? Mas aos 18 anos ele vai para Atenas, porque afinal de contas, Atenas era o grande centro cultural daquela época. Então o jovem Aristóteles vai estudar na academia de Platão e lá se torna um dos principais discípulos de Platão. Tá? Consta inclusive que ele era o aluno predileto do mestre e que impressionava a todos com a sua inteligência, com a sua perspicácia, né, em relação aos conceitos que ele aprendia com Platão. Quando Platão morreu, as pessoas inclusive imaginavam que Aristóteles iria praticamente herdar o, a direção da academia, né? Mas acontece uma reviravolta nessa história e acaba que quem sucede Platão na direção da escola foi o sobrinho de Platão, Xenocrates, tá? E muito decepcionado com essa escolha, o filósofo ele cria seu próprio estabelecimento de ensino, que a gente vai conhecer como Liceu, e vai passar a construir uma filosofia própria, né? Que apesar de render tributos e de reverenciar o mestre, né, Platão, a gente entende em Aristóteles um fato interessante. Ele vai discordar do mestre em alguns pontos. E é esse o ponto central que o vestibular te cobra muito em relação a Aristóteles. Bom, vamos lá. Então, apesar de considerar-se um discípulo de Platão, ele discorda das ideias de Platão. Então vai ter uma imagem pintada por Rafael Sanzio durante o Renascimento que vai ser emblemática nesse sentido. Aí vocês estão vendo, né, de uma túnica vermelha, né, Platão mais velho e Aristóteles numa túnica azul ao lado, né? E é interessante notar uma questão aqui. Platão aponta com o dedo para cima e Aristóteles aponta, né, com a mão, dizendo não. Ele é como se ele voltasse as coisas para baixo e Platão para cima. E essa imagem ela é icônica. Os vestibulares vão adorar fazer uma cobrança nesse sentido. Vamos tentar entender o que significa isso para a gente poder se precaver nesse sentido, né? Bom, Platão ele viu o mundo como uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então ele diz, a gente vai lembrar da aula de Platão, que existia um mundo das ideias, que era a essência, e que tudo aqui no mundo real é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, das essências. Já Aristóteles percebe justamente o contrário. Ele está dando foco, Aristóteles, não no mundo das ideias, no que está em cima, na essência. Ele diz que o mundo, o mundo visível, o mundo físico, é que é o que verdadeiramente importa. E as mudanças elas ocorrem aqui no mundo físico, tá? E o homem tem que conhecer melhor o mundo em que ele vive. Então ele dá uma ênfase muito maior para o mundo sensível, para o mundo concreto, para o mundo físico, diferente do mestre,
que é o Platão. Então é importante pra caramba essa lógica, pra gente poder entender. Existe até uma frase de Aristóteles bem interessante, né? Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Isso ele tentando justificar porque ele discorda do mestre. Então, vamos aqui raciocinar. Platão pensava que há dois mundos, o mundo das ideias e o mundo das coisas, que é o mundo concreto. Por isso ele aponta para cima, o mundo das ideias. Já Aristóteles, por sua vez, acreditava que a realidade é uma só e que as essências se encontram aqui já, no mundo concreto, unidas às coisas. E Aristóteles aponta para baixo, mundo real. Legal? Beleza? Se você souber disso, vai matar as questões do vestibular de forma bem tranquila. Agora vamos entender melhor o que o Aristóteles pensa, então, em relação a essa ideia, né, que ele discorda do seu mestre. É bom também notar que o Platão, para ele, o conhecimento tem origem no raciocínio hipotético. Então, o que significa isso? Ele vai dizer que a razão é a única forma da gente chegar à verdade. Mas ele diz que os sentidos podem enganar a nossa percepção de mundo. O Aristóteles, ao contrário, ele vai dizer que o conhecimento ele tem sua origem no empirismo. O que é? Na experiência, nos sentidos. Obviamente que ele usa a razão também para poder fazer essa apreensão da realidade, né? Mas é interessante notar que o Aristóteles ele vai dar deixa para algo que a gente conhece muito bem nos dias de hoje e que é importante, que é a ciência. A ciência usa como fundamento básico o experimento, a utilização dos sentidos, né? Como é que o cientista ele está olhando lá, por exemplo, o seu experimento? Ele está escutando, ele está vendo, ele está analisando, e os sentidos é uma forma de apropriação dos resultados do experimento. Né? Então a ciência se faz através dos sentidos do experimento junto com a razão. Então a gente nota, inclusive, muitos conhecem Aristóteles como o pai do procedimento científico moderno. Olha que coisa legal, hein? Bom, para Aristóteles, galera, tudo no mundo, já que ele está falando do mundo físico, que é o que importa, ele diz que a substância ela forma toda a matéria que a gente conhece. E a substância, ela é a matéria, mas forma. Né? Uma coisa está associada à outra. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho como é que isso funciona. E para isso, Aristóteles ele vai entender que tudo no mundo é o ser. E o ser tem várias formas, tá? Ele vai dizer que o ser ele pode ser entendido em essência e acidente. Vamos entender melhor o que isso significa. Vamos pensar no ser humano, tá? Existe a essência do ser humano, tá? Ela define um ser geral, tá? Todos os seres humanos, eles são iguais em essência, mas eles são diferentes no que ele vai entender como acidente, tá? Ele define o ser por meio de suas características individuais. Então, o que define o José, a Maria, o João, o Tiago, o Pedro e o Diego são o que ele vai chamar de acidente, tá? Então, existe uma diferença grande entre a essência e o acidente. Outro ponto importante que ele vai chamar atenção é a questão do ato e da potência. Ele vai dizer que todo ser, ele é. Existe uma distinção, né, de diferentes formas de ser que explicam a mudança do mundo sensível. A criança é um ato, mas também é homem em potência. Então vamos dar o exemplo aqui da semente. Ela é um ato, mas em potência ela pode ser uma árvore, se ela crescer. E uma árvore em potência ela pode ser, né, uma árvore cheia de frutos, ela pode se tornar uma mesa. Né? E ela pode se tornar uma casa feita de madeira. Então vocês notem que o ato e potência é muito interessante, porque mesmo uma mesma semente, ela pode em potência se tornar várias coisas, né, no futuro. Né? O que ela pode vir a ser no futuro. Então isso, praticamente essas duas coisas definem, né, o ser
para Aristóteles, né? O ser em ato e potência, o que ele é e o que ele pode vir a ser, e o ser em essência e acidente, né? Que é o que a gente viu em relação ao homem. E o Aristóteles ele acredita também numa outra coisa, que existem 4 causas para que o ser, né, se torne o ser. A causa formal, a material, a eficiente e a final. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos lembrar que Aristóteles acredita que a substância é matéria mais forma. Para Aristóteles, uma coisa é o que é devido à sua forma, né? Como, porém, o filósofo entende essa expressão? As coisas são aquilo pelo qual elas são causadas. Vamos entender melhor isso aqui. Na verdade, ele distingue a existência de 4 causas diferentes e complementares para formar as coisas, né? Por exemplo, uma coisa, para ela poder ser a coisa, eu preciso entender qual a causa material dessa coisa. Exemplo, do que ela é feita, né? Uma casa é feita de tijolos. Então, existe uma causa para aquela coisa que é definida pelo material que ela é feita. Então, por exemplo, o ser humano ele não é feito da mesma estrutura que uma planta. Então, a causa, ou melhor dizendo, o ser humano ele é diferente da planta, porque ele é feito de um material diferente da planta, né? Um copo de vidro ele não é feito do mesmo material que um copo de plástico, né? Então ele tem uma causa diferente. Mas ele pode ser existe uma outra causa, que é a causa eficiente, o que faz a coisa, né? A construção. Então um copo de vidro e um copo de plástico, eles podem ter material diferente, mas eles podem ser diferentes nesse ponto, mas eles podem ser iguais na função, na eficiência deles, que esse é um copo, tá? Outra causa é a causa formal. O que dá forma? Uma forma de casa. Então, nesse ponto, nós somos diferentes das plantas, porque o formato do ser humano é diferente de um formato de uma planta ou de um animal, né? E existe a causa final, né? O que deu a forma. Qual a intenção do construtor da casa, né? Essa casa é uma casa de cachorro, é uma casa de gente, né? Então esse é um ponto importante. Então as coisas, como um todo, na natureza, elas podem ser olhadas por essas 4 causas. Do que é feito, o que faz a coisa, a forma que essa coisa tem e o que lhe deu, qual a intenção de quem fez essa coisa, tá? E é importante a gente notar também que Aristóteles, quando ele entra no campo da ética, ele diz que, obviamente, a finalidade de todo mundo é ser feliz. E ele diz que é impossível, né, ser feliz de forma isolada. É impossível ser feliz sozinho. A gente só consegue a plenitude da felicidade vivendo em sociedade, por mais contraditório que possa ser para ele isso. E ele vai dizer uma coisa importante, né, que a principal virtude das pessoas é o comedimento, a moderação, é o afastamento de qualquer tipo de excesso. E ele diz que é justamente, né, e aí você note que isso é uma coisa extremamente racional, né? É a razão sobrepondo o sentimento, né? É a razão controlando os excessos do sentimento. Isso para o Aristóteles é a forma mais interessante, né? Ele vai inclusive dizer que o melhor tipo de governo são os governos que permitem aos seus cidadãos gozarem desse tipo de plenitude, né, que ele vai chamar de felicidade. Né? Para ele, a política, praticamente, ele vai dizer que a política é tudo. Tudo é política. Ele vai dizer que, inclusive, o ser humano é um animal político. Em todas as ações que ele faz, né, seja com outras pessoas, né, tudo, nos seus mais ou mínimos detalhes, ele vai dizer que isso é política. E ele não enxerga a política como algo ruim. Porque ele acredita que a política é a negociação para se chegar à felicidade, tá? E aí tem um ponto importante, né? Ele vai ser um dos grandes, uma das pessoas que vai mais desenvolver o sentido que a gente hoje tem,
que a gente entende como ciência, tá? E para isso ele vai desenvolver a lógica, né? Um dos primeiros passos do Aristóteles é desenvolver um conceito que ele vai chamar de silogismo. É uma coisa aparentemente doida aí, porque a gente não. Mas é bom a gente entender. O silogismo é um termo filosófico que Aristóteles designou para argumentação lógica perfeita e é constituída de 3 proposições que se conectam de tal modo que a partir das 2 primeiras premissas é possível deduzir uma conclusão. Vamos entender isso aqui. É uma coisa besta, mas que a ciência vai usar isso de forma muito clara. Por exemplo, todos os mamíferos são animais. Isso é uma primeira premissa. A ciência usa muito essa ideia de premissa. Se todos os mamíferos são animais, todos os cães são mamíferos. Obviamente, todos os cães são animais. Então você note, é uma coisa óbvia, óbvio que é óbvio isso. Mas isso é uma regrinha de pensamento para que as informações não entrem em contradição uma com a outra, tá? E é a base de construção do pensamento científico. É uma coisa boba, a gente sabe, né? Uma coisa óbvia, mas que dentro do pensamento científico, da construção do pensamento científico, isso aqui faz muito sentido e vai contribuir bastante para o desenvolvimento das ciências, tá? Por exemplo, esse segundo exemplo, alguns filósofos são europeus, alguns. Todos os portugueses são europeus. Logo eu posso concluir, né, pelas premissas que foram colocadas acima, que alguns portugueses são filósofos, tá bom? As premissas de um silogismo são definidas em função do termo que nelas ocorre. Então é sempre uma premissa maior para uma menor, né, que é a conclusão, que vem sempre embaixo, geralmente na terceira linha, beleza? Outro ponto importante, pessoal, quando a gente vai falar da questão da política em Aristóteles, ele vai inclusive dizer, ele não coloca um sistema político como melhor que o outro. Ele diz que os 3 sistemas políticos, tanto a monarquia como a aristocracia quanto a democracia, podem ser bons, mas eles podem se corromper quando visam interesse próprio. E a monarquia pode virar uma tirania, né? A aristocracia pode se tornar uma oligarquia e a democracia pode se tornar o que a gente vai chamar de demagogia. E ele faz uma ponderação importante, principalmente em relação à democracia. Ele tem uma certa predileção pela democracia, e ele vai dizer, ó, na democracia o povo é soberano. Todavia, existe uma restrição interessante na democracia, um cuidado que ele chama atenção em relação ao conceito de liberdade. Ele diz, ó, a gente acha que a democracia é ser livre por completo. Ele diz, ó, ser livre por completo é perigoso, que as pessoas podem fazer o que elas bem entender e elas podem ferir a liberdade de outro, tá? Então ele vai dizer que o importante da democracia é você ter leis bem definidas, porque as leis são liberdades, a salvação, pois a partir do momento em que o povo faz o que quer, como se nada fosse impossível, a democracia se tornaria uma tirania, se tornaria algo ruim, né? Então, viver como bem entender torna a democracia um individualismo contrário ao que é o bem comum, que para ele isso é o principal. É o bem comum. Não é o bem para uma ou duas pessoas, mas é o bem para todo mundo. Isso, para ele, é a verdadeira democracia. Beleza, pessoal? Grande abraço. Fiquem com Deus.